Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre Johan Tony Carmona, jogador de 19 anos, meio-campista venezuelano do Trujillos, da cidade de Trujillos, na Venezuela. Jogador que pode ser um meio-campista, pode atuar pelo setor esquerdo como extremo, pode atuar também pelo setor esquerdo como lateral. Antes de falar um pouco sobre esse tipo de... a forma como joga o Carmona, preciso pontuar também que neste vídeo vamos falar sobre um outro assunto em relação ao Galo, que é o divulgado interesse do clube na contratação do Tietê do São Paulo. Olha só, o Galo realmente conseguiria um feito notável se conseguir contratar o Tietê. Vamos por partes, contudo, como diria aquele lá, o velho Jack. Vamos lá. Sobre o Johan Tony Carmona. Trata-se, como eu disse, de um garoto de 19 anos, um cara que tem um domínio muito bom da bola, tem uma grande leitura dos acontecimentos do jogo, então isto o leva a prever alguns acontecimentos e aí consegue se antecipar a todos eles e nesse sentido, nesses acontecimentos dentro de campo, acaba sendo muitas vezes um protagonista. Ou seja, ele consegue fazer uma leitura do que pode acontecer daqui a 30 segundos, daqui a 40 segundos, ali no entorno da bola ou longe dela. Então ele se antecipa a esse tipo de coisa e acaba sendo um dos protagonistas dos acontecimentos que vão ocorrer alguns segundos ou minutos depois. Este é o Johan Tony Carmona. Nesse sentido, apesar dos seus 19 anos, ele atua muitas vezes como um veterano dentro de campo, nesse sentido de ter uma ótima leitura do jogo, no sentido de ter muita experiência dentro de campo. Para um garoto de 19 anos, realmente isto é muito curioso e muito relevante também. Bom, o Carmona foi simplesmente o melhor jogador venezuelano em atividade lá na Venezuela em 2020. E aí pode pintar um probleminha, né? Foi divulgado que talvez este jogador chegue para ser, inicialmente, compor a equipe sub-20 do Galo. Acho que isso não está necessariamente errado. Acho que quando o jogador é muito jovem, é muito interessante que ele venha assim e até fique um tempo na base. Contudo, quando o jogador é um grande destaque, inclusive sendo o melhor jogador do seu país, pode ser um problema ele ir para a base. Isso inclusive pode mexer com a sua autoconfiança. E neste processo de adaptação, e isto é muito importante, adaptação diz muito sobre o que pode ser uma contratação. Nesse sentido, acho que pode atrapalhar demais para o Galo e para o jogador. Foi o melhor da Venezuela em 2020. Não tem muita lógica ele ser contratado para ir para o banco de reservas, né? Para ir para o sub-20, na verdade. Para o banco de reservas, compondo elenco, é justamente aquilo que deveria acontecer. Bom, e como é que ele joga? Como eu disse, ele pode ser um extremo, pode ser um lateral, é um jogador que tem uma leitura interessante dos acontecimentos, como eu disse. Ele tem muita força física, muita explosão. Ele consegue jogar a bola lá na frente, tem um drible longo. Quando ele dribla, ele joga a bola lá na frente porque ele tem toda a convicção de que ele vai conseguir chegar antes do que o zagueiro. Quando ele passa pelo zagueiro, já era realmente muito dano para a marcação dos adversários. Às vezes ele dribla às vezes o zagueiro está muito mais próximo da bola e ele consegue chegar também, executar o drible e seguir adiante. Além disso, o Carmona é um jogador que costuma abrir muito o campo, esticar muito o campo, aprofundar muito o campo. E nesse sentido, aprofundando o campo, ele estica bastante a linha defensiva, né? Gerando até mesmo, oportunizando ao menos a equipe que tenha superioridade numérica naquele setor ali, né? No centro da área, na hora que ele faz o passe, na hora que ele faz a assistência, na hora que ele faz o lançamento, na hora que ele faz o cruzamento. Então o Carmona pode ser sim um jogador interessante para o Galo. Agora tudo isso que eu estou dizendo aqui é em tese, é algo de muito relevante nele, que eu acho é a personalidade. O que faz com que ele, em tese, seja um jogador realmente contratável, digamos assim, né? Porque ele pode realmente se adaptar por causa dessa personalidade dentro de campo. Contudo, não foi sempre que mesmo jogadores desta forma conseguiram se adaptar. Porque, volto a dizer, a adaptação de um jogador, não somente estrangeiro, mas a adaptação de um jogador é algo realmente muito esquisito, né? Requer estudo, requer luz, requer ciência para sabermos, né, o que acontece e para que os clubes parem de ter prejuízos com várias das suas contratações.
Carmona, portanto, aprovado? Aprovado. Acho que sim, até porque seria muito, mas muito barato. E se não desse certo, o clube não gastaria muito dinheiro com a contratação. E o Tietê, como eu disse, né, é um outro caso. O Galo, foi divulgado o interesse do Galo no Tietê. Eu diria para vocês, notadamente o interesse do Cuca no Tietê. Eu diria para vocês que se de fato o Tietê chegar para o Galo, né, vai ser realmente um grande reforço para o São Paulo. Sim, porque eu diria para vocês um pouco mais até. Se tivéssemos nessa temporada passada o público nos estádios, seria muito provável que o Tietê sequer estivesse atualmente no tricolor paulista. De cada 10 torcedores do São Paulo, prestem muita atenção no que eu estou dizendo, de cada 10 torcedores do São Paulo, 12 querem que o Tietê se mandem do clube. 12 soltariam fogos caso o Galo de fato contratasse este volante. Sim, volante. Então temos aí um problema? Temos. Por quê? Porque o Galo tem muitos volantes no elenco, gente. O que mais tem o Galo é justamente volante. Talvez seja justamente o jogador que o clube menos precisa contratar. Eu diria que de fato é. O jogador que o clube menos precisa contratar neste momento é volante. Precisa de um 10, precisa de um centroavante, de um ou outro, mas não precisa de volante. Eu disse para vocês que um dos volantes, esse volante de contenção do Galo, seria o Alan. Eu falei em vídeo, eu falei em live. Por conhecer o Cuca, por olhar para a forma como o Cuca gosta de praticar o seu jogo, o Alan seria esse volante. Então sobra uma vaga aí, uma única vaga para um volante, na verdade, que seria um volante um volante misto, digamos assim, né? Aquele que pisa mais no ataque, que defende também, mas que pisa mais no ataque. O antigo 8, diríamos, né? Olha, justamente para esse tipo de jogador, o que mais tem no Galo é concorrência. A gente tem o Zaratio, tem o Alan Franco, tem o Jair e muitos outros. Mas eu vou dizer para vocês que com toda certeza, caso o Galo contrate o Tietê, a linha de volante do Galo vai ser Alan e Tietê. Porque o Tietê o Cuca tem uma memória afetiva em relação a esse jogador, com quem ele atuou no Palmeiras, e lá no Palmeiras a gente teve a melhor versão do Tietê como jogador de futebol. De fato foi um grande jogador no Palmeiras, jogador muito importante no Palmeiras. E ele jamais conseguiu ser fora do Palmeiras. Eu diria para vocês que 10% do que conseguiu ser no Verdão. Então, o Galo o Cuca tá com essa memória afetiva, não está olhando para os acontecimentos atuais, não está olhando para o campo, para o que o Tietê está fazendo, assim como estão olhando os torcedores do São Paulo, e que por causa disso querem o Tietê fora do Morumbi. O Diniz provavelmente também queria. O Crespo provavelmente também quer. Os dirigentes do São Paulo provavelmente também querem. Né? Então eles têm um problema chamado Tietê, e que pode ser resolvido pelo Galo. Então, na verdade, a gente está falando de um jogador que tem problema para recompor, indisposição, uma vontade de jogar terrível em alguns momentos, uma nhaca, que é uma coisa assombrosa, inclusive. Participação no ataque muito ruim, participação na defesa também, na recomposição muito ruim, proteção do lado do campo zero. E é esse jogador que o Cuca quer, porque o Cuca tem aquela visão do passado. Então o que acontece? O treinador tem disso mesmo, gente. É normal. Assim como o São Paulo também pediu um monte de jogador aí. É por isso que eu falo, o clube tem que saber se impor em relação a quaisquer dos seus profissionais. Então, um ou outro profissional, por mais importante que ele seja, nem que seja jogador, não pode ser mais importante que o clube, e o dirigente tem que saber disso. Porque o dirigente tem que avançar na profissionalização a tal ponto de que um profissional não possa ser tão importante assim nas decisões para o destino da equipe do clube como um técnico de futebol. Então ficaram refém do São Paulo porque não entendem isso, não entendiam isso. Podem ficar refém do Cuca porque continuam a não entender isso. E se de fato fizer essa contratação, vão mostrar que não entendem isso realmente. E eu diria para vocês que uma linha de volante ali com Alan e Tietê é o primeiro sinal, pode ser o primeiro sinal de que esse Galo talvez realmente não vai dar certo. O Cuca ganhou o Galo de presente nessa temporada, um grande elenco, um elenco fantástico, tendo condição de levar essa equipe à conquista de títulos. É possível, gente. Inclusive, melhorar até mesmo a visão que se tem do Cuca fora do Galo, porque no Galo muita gente gosta dele, fora do Galo muita gente o questiona. Então ele pode até melhorar a sua imagem com um trabalho belíssimo que ele pode fazer, ganhando esse elenco fantástico de presente.
Então, ele vai pedir o quê? Um volante. Né? Então o clube tem que saber, os dirigentes tem que saber se impor e falar, não, meu amigo, você que jogue com os volantes que você tem aí, que são muitos. Até porque o São Paulo foi embora, certo? Ele pediu vários jogadores, muitos desses jogadores têm ali um perfil, né, muito mais apropriado para o jogo do São Paulo. São Paulo se foi, esses jogadores ficaram. Se o Cuca não dá certo e for-se embora daqui a 6 meses, o Tietê vai ficar, e vai ficar como um possível problema para o próximo técnico que vier a substituir o Cuca. Então, até em função de tudo isso, eu diria para vocês que realmente não seria uma boa essa contratação. E o Antônio Carmona, aprovado, até em função dos valores, até em função de ser um jogador muito promissor, até em função de ser um jogador que hoje a Major League Soccer está de olho nele. Ele tem mercado lá fora, ainda embora seja muito barato, e o Galo poderia, inclusive, se desfazer dele, se ele não der muito certo, inclusive. Eu diria para vocês que ainda assim ele seria interessante para a Major League Soccer. O Tietê não. Então vamos com calma aí, minha gente, ok? Acho que o Galo sim pode ser uma grande equipe nessa temporada, pode conquistar títulos, inclusive com o comando do Cuca, mas essa do Tietê realmente é uma pisada de elefante, ok? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos, minhas amigas, até o final.